Eu disse para vocês que eu entregaria naquela parte o que Deus me revelou, não foi? E que eu ia entregar a outra parte que Deus me revelou. Aleluia. Marcos, glória a Deus. 4, aleluia. Versículo 35, preste atenção. Você precisa ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está falando. Aleluia. Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de passar para o outro lado. Aleluia. E quem estava dizendo era Jesus. Você não vai ficar mais no mesmo lugar. Jesus vai fazer você passar para o outro lado. Tem muita coisa para acontecer. Aleluia. Então eles deixaram o povo ali, subir no barco. Aleluia. Em que Jesus estava e foram com ele. E o outro barco o acompanhava. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Vocês veem que Jesus convida, né? Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado. Porque era o momento de avançar. Só que em todo momento de avançar, sempre ocorrem situações para querer nos parar. E tem situações que querem te parar porque chegou o momento. Aonde você vai passar para o outro lado, aonde você vai avançar. Então, quando nós estamos prestes a ir para algo maior ou vivenciar algo grande, o inimigo tenta, com suas investidas, nos frustrar, criando situações. Aleluia. E de repente começou a soprar, de repente, porque as coisas é de repente, não é? Um vento muito forte. Aleluia. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. O interessante é que o vento está soprando. A situação está acontecendo. E Jesus está o quê? Dormindo. Porque o Senhor quer nos ensinar que mesmo que nós não esteja vivendo um tempo favorável, nós podemos descansar nele, porque ele está dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. Tinha uma tempestade? Tinha. Uma tempestade estava truando. Aleluia. Aqui no Ceará, irmão, truando significa muito forte, avassaladora. Aleluia. E essa tempestade estava ali, acontecendo. Aleluia. E Jesus estava o quê? Dormindo. Mas estava dentro do barco. Talvez você esteja vivendo uma tempestade e ache que Jesus não está dentro dela com você. Porque o inimigo, ele quer colocar na nossa mente dúvidas. E o que tem de pessoas que têm duvidado do que Deus tem falado não é brincadeira. O que tem de pessoas duvidando do que Deus está fazendo não é brincadeira. Jesus que chamou para passar e agora uma tempestade acontece. Porque a gente acha que quando o Senhor libera uma palavra para a nossa vida, não vai acontecer situações, porque a palavra foi liberada pelo Senhor. O próprio Jesus estava aonde? No barco, e a tempestade estava acontecendo. Tem gente que já diz assim: não, Deus não está no negócio não, porque está dando errado. Não é assim não, irmãos. Tem coisas que se levantam, aleluia, e Deus permite para provar a nossa fé. Não duvido do que Deus falou. Aqui Jesus foi quem disse: vamos passar. Olha o que foi que aconteceu.
Mas em meio à tempestade, Jesus estava dormindo. Aleluia. E os discípulos achavam que Jesus não estava se importando com a situação. Tem pessoas aqui que o Senhor me revela que elas acham que Jesus não está se importando com a situação que ela está vivendo, com a situação que ela está enfrentando, com o deserto, aleluia, que ela tem atravessado. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, confia, porque quem falou com você fui eu. Confia, porque quem disse para passar por outro lado fui eu. Eu sustento a minha palavra. E eu, o Senhor, sustento você para viver o milagre que você não está vendo. Ai, de carraceiana. Porque o inferno quis, aleluia, fazer com que você ficasse espiritualmente cega, para ver só os problemas, para ver só as situações, para fazer você duvidar. Sabe o que ele diz? Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Jesus tinha chamado para passar para o outro lado e você acha que Jesus não se importava, que Jesus não estava vendo? A situação vem para nós tirar o foco, aleluia, da promessa, tirar a visão, do que o Senhor mandou nós fazer. Aí a dúvida começa a instalar. Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Quem é este que fala e vento cria ouvido? Quem é este que fala e até o lago obedece? Oh, minha irmã, se ele fala e o vento cria ouvido, imagina o que ele não pode fazer, minha filha. Oh, de Kabadagia Suryanaya Seiarava. O vento parou e tudo ficou calmo. Aquele que tem poder está entrando dentro da causa para deixar tudo calmo.